Vamos lá então, galera. A gente vai fazer a premiação do RMR SA1. Então isso só conta o torneio Road to Rio, né? O RMR1 da América do Sul. A gente vai juntar, vai fazer essas premiações para no final do mês a gente ter o melhor jogador do mês, a seleção do mês e etc. Então sempre a gente vai tentar juntar grandes eventos que tem com brasileiros jogando e com principalmente eventos nacionais. Você vê, na semana passada a gente teve jogadores aí, o Dick, o Lux, a gente sempre tem, a gente usou o suplex do B4, então a gente tá usando bastante para juntar isso. É claro que nesse RMR a gente já teve grandes equipes. O Power Ranking, não se esqueça do Power Ranking, a gente vai com o Power Ranking depois que acabar o RMR2, para a gente fazer essa junção maior, em vez de fazer um Power Ranking a cada RMR, que aí vai mudar os times que se classificaram, e às vezes a gente pode ter alguma mudança grande, né? Num time que acabou perdendo uma MD1 para um time que classificou mais cedo ou mais tarde. Então a gente vai fazer essa premiação, tá? Como que a gente vai dividir essa premiação? Para a gente saber trocar um pouquinho mais também. A gente vai dividir entre algumas categorias simples. Vamos começar com categorias simples, que são Pistol, né? O rei do Pistol, suporte, Entry Fragger, Clutch King, In-Game Leader e AWP. Aí, terminando isso, a gente vem para o MVP e a tradicional seleção da semana. O que é legal de se diferenciar? A seleção da semana, a gente está na grande maioria da seleção, praticamente é isso, né? Olhando o impacto, tá? Então, seleção da semana é o impacto, não tem nada a ver com função, é a seleção, é quem jogou muito dos times, obviamente, que tiveram um certo limite bom, né, de chegar. Claro que a gente tem a brincadeira, um salve para a seleção do BT, mas não dá para a gente colocar no meu critério da seleção da semana uma equipe, por exemplo, que jogou um jogo e perdeu de 16-4. Não tem como, claro que a gente sempre deixa aí um salve, mas a seleção da semana é impacto em si, tá? Então, para a gente entender como que é retirado isso, claro, equipes que chegaram até um certo level e estando nesse certo level, qual foi o impacto do jogador em cada característica, qual foi o quanto o jogador, né, foi impactante em jogos importantes e o quanto o jogador tem também, obviamente, de rating, né? Não adianta eu achar que o cara foi bem ou olhar o rating do cara nesse determinado quesito e o cara ser muito fraco, por exemplo, ele não tá do jeito que a gente pensava. Beleza? Então, nossa primeira premiação aí que vai pro rei do Pistol aí, Pistol King aí, do RMRSA, vai pro BR Nizam, tá? Do MIBR. Então, a gente tem aí o BR Nizam recebendo aí desse primeiro RMR o melhor jogador de Pistol aí que a gente teve no RMRSA, fica pro BR Nizam. Como eu falei, é muito interessante, né? Claro, a gente discutir também, mas o principal a gente dá uma olhada em algumas vezes, algumas coisas que a gente nem quer olhar direito, né? Então, tipo assim, pô, nem vejo, nem quero saber quem foi o melhor, nem entro para ver quais foram os stats, etc. E esse trabalho vai ser feito, obviamente, por mim, né? Pela galera, o Orion me ajudando muito, mas a gente tentando ver aí também, né? Como cada jogador rendeu, como cada jogador em cada ponto ali do mapa, em cada evento rendeu, e a gente tem aí o rei do pistol aí, o rei dos pistols rounds aí, o BR Nizam, que acabou aí, obviamente, tendo aí 1,72 de rating, 2,14 de KD, né? Mais 8 em pistols, né? O BR Nizam. E, obviamente, a gente teve jogadores acima do BR Nizam? Teve jogadores acima. Mas, por exemplo, Notsky da Isurus, estou vendo aqui, 4,71 de rating em uma partida, né? Então o BR Nizam teve 7 jogos. Então muda muito. Mapas, né? Desculpa. Então muda muito, porque o cara acaba jogando bem um pistol, é complicado você dar esse melhor
para ele. Então, por isso, só para vocês entenderem, né, não é só contra a seleção do BT, né? A gente coloca um critério e se tiver alguém, obviamente, parelho, né? Aí a gente dá uma olhada em impacto de jogo e etc. Mas nesse momento aí, parabéns, BR Nizam, o Pistol King aí desse momento, desse campeonato aí, tá? Vamos agora ao Clutch King, o melhor cara, o cara que mais ganhou o clutch aí em importância do campeonato. Claro, importância mais número, tá? Também achei que seria quem vocês já estão falando, mas não, né? O Clutch King aí desse RMR é Hardzão da Penha aí, o clutchzeiro do RMR1. Ela já tem gente que agora já tinha inscrito aí que já sabia também. Então o Hardzão aí acaba liderando em clutch e sendo desse RMR1, claro, passando nos limites do que a gente tem, né? Por exemplo, um cara que jogou um clutch teve 100% de vitórias de clutch porque ele jogou um clutch. Ele não vai acabar entrando, óbvio que a gente tem algumas cortes para que a gente tenha um cara que realmente você consiga ver e falou, caramba, pô, ganhou 3 nesse jogo, 2 nesse outro, mais 2 nesse outro. Então a gente tem aí o Clutch King aí do RMR1. Vamos fazer do 2 e do 3 também. Parabéns aí para o Hardzão, Clutch King aí da PEN. Monstro Hardzão. Grande aí, Hardzão. Vamos agora então para o suporte, né? Suporte, a gente colocou esse nome aí com suporte. Claro que a gente utiliza muitos stats do HLTV, tá? Para ver o KD de flashes, o uso de utilitária, olha o time, e aqui foi também bem acima aí, então a gente tem aí o suporte do campeonato. Claro que não é só suporte, tá? Óbvio, não quer dizer que o cara só fica fazendo, mas o melhor suporte, jogador aí que mais usou bem as utilitárias do RMR1, Exit, né? Legal, segundo prêmio do MIBR, claro que são prêmios separados, segundo prêmio do MIBR aí, Exit, melhor suporte. Então temos melhor pistol para BR Nizam, Clutch King para Hardzão e melhor suporte para o Exit do MIBR. Vamos para mais uma aqui, vamos para In-Game Leader, né? Aqui realmente já entra num patamar de vitórias, né? Então, mas com certeza é merecido, nem sempre vai ser o campeão, né? Mas nesse caso, por ter tido TRs ótimos e obviamente o que jogou o time não tem discussão alguma, né? O PKL entra como o melhor in-game leader do RMR1 South America, com certeza merecidíssimo. Segundo prêmio para PEN também. Ficou, por enquanto, um pouco balançado entre PEN e MBR as premiações, mas aqui a gente tem aí, como eu falei, gerando o impacto mais os números, né? Na seleção da semana, a gente tem aí só o All-Star e aí a gente tem aquela divisão de que os times classificados têm que ter um e etc. Então, PKL aí entra como o melhor in-game leader aí da nossa premiação. Depois eu vou postar tudo no Twitter, se você puder, obviamente, dar um salve. Entre Fragger, né? Legal, Entre Fragger aí com um número gigantesco. Gigantesco, tá? Número gigantesco, lembrando, número impacto, tá? Mas o Entre Fragger aí do RMR1 Phelps, né? Opening kills aí mais... Eu até quero pegar o número, né? Mas assim, gigantesco, né? O número aí, opening kills, né? Eu consigo pegar aqui rápido. Phelps aí, 1.25, né? 56% de taxa de sucesso, 1.25 de rating jogando 239 rounds, né? É inacreditável o número do Phelps nesse South America, e o Phelps aí merecidíssimo aí com esse Entre Fragger aí, o Phelps ganhando aí então o melhor Entre Fragger do RMR1 South America, e com um número que me surpreendeu demais, tá? A WP aí South America, tá? Então a WP South America, aí vem um pouco do que eu falei. O AWP South America vai pro Z-Vice, tá? Apesar do Trai ter jogado muito também, do Henrique ter jogado muito também, tá?
entra um pouco da questão numérica de rating, numérica de importância, numérica da onde chegou, tá? É bem questionável, até quero que vocês postem lá no Twitter, mas a gente está tentando usar um mesmo critério ali para tentar achar e colocar cada vez os melhores. E nesse caso aí a gente vem com a AWP, o melhor AWP desse RMR1 Zev. Eu acredito que Pistol Round em número, o BRNZan ficou muito na frente. Em Game Leader, o PKL, pelo que a PEN fez. Eu vi até que um cara postou, tipo assim, pô, Apoca, o Fluxo virou vários jogos, né, difíceis, poderiam em Game Leader dar pro Fluxo. Então, também pode ser discutível. Eu acho que indiscutível é o Pistol do BRNZan e o Entry Fragger do Phelps, porque os números são gigantes. O suporte do Exit, não, do Exit ainda tem outros jogadores AWPs que tiveram bom número também, né? Mas tudo é um pouco questionável sempre, mas eu acredito aí que ambos jogaram muito. O Zev acabou sendo campeão exatamente, e ele foi muito impactante em todos os jogos, então é um pouco difícil, e nessa questão de números finais a gente acabou colocando o Zev como melhor AWP, por isso, né, por ter conquistado o título, ter ganho inclusive do Triumph MD3, então existe o questionamento, tá? Só ganhar não é o mais importante, mas no nosso critério foi assim, de repente, né, se eu colocasse o Trai, talvez alguém poderia falar, porra, o Trai tomou uma piaba quando jogou contra o Zev, né? Não é um confronto individual, né? Então tá aí, a gente acaba tendo o Zev como melhor AWP e o MVP, né? MVP desse campeonato, MVP do South America, esse aqui vai com um post sozinho para ele, tá? Esse MVP aí do South America vai para Biguzeira, então mais um prêmio para PEN aí. Então Biguzeira deitou o maior rating aí, não foi o maior se você pegar geral, porque eu até brinco que teve o Malb da Arctic, mas o Malb da Arctic jogou um jogo e perdeu de 16-8, e aí, mas ele matou bem, então ele ficou com um frag tenso pra caramba. Então o Phelps, não, perdão, o Biguzeira fica aí com MVP desse South America aí, God demais aí, parabéns aí para o Biguzeira, MVP, lembrando galera que nosso objetivo é, claro, ter a discussão, é legal quando eu posto e você não é mal educado, é legal pro jogador, saiba que é legal pro jogador, às vezes o jogador vê lá, Zev melhor AWP, e tem um cara que posta, pô, Pocão God, pra mim foi o Trai tá vendo lá e fala, pô, legal, teve um cara que achou que fui eu, né? Então é legal que a gente tenha a discussão, mas acho que o mais legal é a gente premiar e dar uma certa confiança, melhorar um pouquinho mais também, né? Sempre a moral desse cenário brasileiro. Biguzeira, parabéns pelo MVP do RMR1 e vamos para a seleção da semana, e aí sim a seleção da semana com a nossa regra principal, tá? A seleção da semana tendo pelo menos um jogador de cada time classificado, tá? E aí a gente, obviamente, olhando o resto, o que aconteceu e quem poderia encaixar. Nesse caso, obviamente, a gente tem... poderia ter, né, alguém... Eu sei que isso aqui já é bem questionável, mas a nossa seleção da semana... com números e seguindo a nossa meta de pelo menos ter um, mas eu que colocaria um de qualquer jeito, a seleção do RMR, que na verdade é a seleção da semana, Biguzeira, Zev, Henrique, Exit e Trai, a nossa grande seleção aí dessa semana. Parabéns a todos os selecionados. Claro que os números dos 5 são os 5 números melhores do campeonato, tá? Obviamente que os times ajudam isso, né? Então, né, se você pode ir bem, mas o seu time não te ajudar, exatamente, a seleção da semana é isso que é importante explicar. Por isso que a gente deu o prêmio de in-game leader, etc, tá? Porque a seleção da semana, como a gente faz a seleção do campeonato, a gente pega os números mais impactantes, tá? Então, por isso que tem 3 AWPs. Nunca um time seria assim, né? Mas você não pode, por exemplo, pegar... entra no HLTV ou na ESEA, ver os números do campeonato, né? Não posso chegar e falar, beleza, Zev foi o melhor, então você tira Trai e Henrique, que foram muito bem, né? Tipo assim, foram praticamente os melhores do campeonato, né? Tipo assim, o melhor do campeonato foi o Biguzeira, o segundo melhor talvez o Zev, o terceiro foi o Henrique, saca?
Então, tipo assim, é muito complicado não colocar o cara na seleção da semana, né? Então, a gente usa isso para a seleção da semana para colocar. E quem não viu os números do Exit aí, num segundo qualificatório do MIBR, não durma, hein? Não durma e veja, beleza? Tamo junto, conteúdo mais rápido hoje, tá, galera? Mas vamos fazer isso sempre pra gente não perder a Blast. Um beijo, obrigado a todo mundo que ajuda o canal e um salve especial para Pessegão, tá? Vocês ganharem. O salve especial da semana vai para Pessegão de Interlagos. Um abraço.